E também, na minha experiência, se eu pudesse traçar uma linha transversal entre todas as fases do ciclo da vida, do casal, da família, e pudesse definir qual é o maior desafio, eu diria que é a comunicação. Porque a comunicação ela vai envolver todos os outros temas. Vai envolver criação de filhos, vai envolver dinheiro, vai envolver gestão doméstica da casa, vai envolver a sexualidade, a vida sexual do casal, que muitas vezes é um tabu, não tem comunicação, né? Então, envolve várias coisas. Então, se eu tenho uma boa comunicação, se eu aprendo novas habilidades e habilidades que conversam no meu tipo de relacionamento e no perfil do meu cônjuge, que eu possa customizar a minha comunicação, isso com certeza vai trazer benefícios para esse casal. Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso último episódio dessa temporada, em que estudamos as áreas da roda do equilíbrio da vida. E hoje a gente vai falar sobre relacionamento amoroso. Vamos conversar sobre várias questões que envolvem esse tema e trazer a importância dessa área da roda do equilíbrio da vida para o nosso autoconhecimento e da pessoa que está ao nosso lado. Na nossa convidada especial, vai trazer dicas de como podemos melhorar essa área da vida para evoluirmos ainda mais. Se você gostou desse tema, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal, aqui do YouTube ou do Spotify. E nós também estamos presentes no Instagram, @Conexão de Amigas. Olá, Flávia. Olá, Juliana, obrigada. Mais uma vez a gente está aqui junto e agora encerrando esse ciclo, né? A vida é feita de ciclos. A gente está encerrando esse ciclo de entrevistas, de conexão com amigas que falaram sobre, cada uma falou sobre as 12 áreas da roda do equilíbrio da vida. E hoje a gente trouxe novamente uma convidada, que é a Mariana Del Monte. Ela já esteve com a gente no episódio falando sobre a área profissional. E eu me lembro que lá naquele episódio a gente falou que a gente poderia convidar ela para falar sobre várias coisas, porque realmente ela tem muito assunto, né, para conversar com a gente. E aí agora a gente trouxe ela para falar sobre essa área de relacionamento, que é um outro nicho, né, uma outra área, uma outra vertente do trabalho dela. E para você conhecer mais sobre a Mariana, passa lá naquele outro vídeo, no primeiro vídeo que a gente tem com ela, em que ela vai estar lá, vai explicar quem ela é, a profissão dela, mas a gente também vai deixar a descrição aqui no vídeo. Mari, sem muitas delongas, né? Como que esse tema, essa área de relacionamento surge na sua vida? Por que você escolheu estudar, trabalhar sobre isso, né? E fala um pouco sobre essa área da vida. Ótimo! Mas antes de começar a falar dela, Flávia, Juliana, eu quero agradecer mais uma vez esse convite. Muito bom estar aqui de novo com vocês, de verdade, tá? Foi muito gostoso o nosso último encontro, né? Aqui no Encontro com Amigas. E é um prazer, me sinto honrada de estar aqui de novo, podendo compartilhar conhecimento, experiência, um pouquinho da minha história também com a psicologia, com esse tema de relacionamentos amorosos, que hoje é sim um braço forte do meu trabalho, né? A terapia de casal. E é um prazer, faz parte do meu propósito de vida, da minha missão, poder compartilhar conhecimento. Então, agradeço por mais essa oportunidade de poder fazer isso. Então, assim, como é que surgiu na minha vida trabalhar com relacionamentos amorosos ou pensar sobre isso, né? Bom, eu posso pensar nessa pergunta de uma forma tanto olhando um pouquinho para o profissional e olhando um pouquinho também para a minha vida pessoal. No profissional, o que aconteceu foi que, como eu fiz, né, a faculdade de psicologia, no último ano onde eu tinha que fazer o estágio, eu até contei um pouquinho dessa história no último encontro, o meu estágio em psicologia clínica, ele acabou sendo dentro de uma clínica aonde, que também já, claro, foi uma opção minha, né, também, que eu queria conhecer um pouquinho mais, que trabalhava na área sistêmica com famílias e casais. E aí foi a partir daí que eu me aproximei mais no último ano da faculdade, porque até então eu não tinha tido nenhuma disciplina na faculdade que falasse de relacionamentos amorosos, né? E aí, nesse último ano da graduação, do estágio, que eu pude passar o ano inteiro dentro de uma clínica que atendia casais, famílias, e aí o meu estágio foi em cima disso. Eu me apaixonei por essa abordagem, né, da terapia sistêmica de casais,
Fui fazer terapia individual nessa abordagem de sistêmica, ainda que individual, eu estava no meu penúltimo ano de faculdade, né? E aí juntou a minha terapia com o meu estágio e eu fui me apaixonando e esse tema de casais e relacionamentos amorosos começou a partir daí a me chamar muita atenção, né? Em paralelo a isso, minha vida pessoal, né? Eu saí de Florianópolis, fui para São Paulo fazer o mestrado, e aí tive alguns relacionamentos amorosos, aonde foram relacionamentos muito difíceis, né, na minha vida pessoal. E aí foi quando também eu comecei a buscar, por meio do meu autoconhecimento em relações amorosas, nos meus namoros, né? Cheguei quase a ter um noivado antes de conhecer meu marido atual. E aí o que aconteceu foi que eu fui percebendo esses links entre a minha vida pessoal, né, de eu poder usar os meus processos de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, aquilo que eu fui aprendendo de mim em relacionamentos, às vezes, que não foram relacionamentos bacanas, né? E algumas dores, sofrimentos que eu tive. Em paralelo, eu investindo cada vez mais nesse conhecimento da terapia sistêmica conjugal também, né? E até poder também encontrar o meu marido, né? Que a gente está juntos, fizemos agora semana passada 11 anos, e foi a partir dessa relação também que eu comecei a usufruir, digamos assim, a colher, né? Tudo aquilo que eu plantei na minha vida pessoal antes de poder estabelecer uma relação como um casamento, né? Que foi com ele. E aí eu percebo que a minha vida pessoal foi retroalimentando a vida profissional e cada vez mais eu acreditando no poder dos relacionamentos amorosos saudáveis, que é o que eu construí, venho construindo com meu marido, né? E isso retroalimentou a minha prática também no consultório, de eu querer cada vez mais caminhar para esse lado da terapia de casal, tanto que eu até tenho diminuí nos últimos anos a terapia de família e estou ampliando cada vez mais para casais mesmo, né? Por que você acha, Mari, que nessa área da vida é tão importante a gente estar feliz, se sentindo bem? O que você acha sobre isso? Então, Ju, isso é uma coisa que eu também gosto de falar bastante, né? Porque é uma crença forte minha que está baseada, inclusive, também em estudos e pesquisas científicas, que diz o quê? A qualidade dos nossos relacionamentos, ela vai determinar a qualidade da nossa vida. E qual é o relacionamento mais íntimo, né, que um ser humano pode ter? É o relacionamento casal. Claro, não são todos os relacionamentos de casais que são íntimos, mas tem o potencial para. E aí, então, eu entendo que, como eu trabalhei muitos anos com famílias, né? Hoje eu atendo uma ou outra ainda, mas o foco são adultos individuais e casais. Eu percebo quanto o casal ele é a base da família. E quando esse casal está bem, a família está bem, né? E essa qualidade do relacionamento, ela vai influenciar toda a nossa vida. Vai influenciar o nível de energia que a gente vai ter disposição para as outras áreas e também, né, para a gente poder manter, né? É isso que vocês falaram, a Flávia falou no início, essa roda do equilíbrio da vida, manter todas essas rodas girando, essas bolas, né, equilibrando, porque é de lá que a gente pode tirar força, inclusive, da relação de casal, né? A relação de casal, quando ela é uma relação bem trabalhada, um relacionamento amoroso, né? Quando eu falo casal, eu não estou pensando só em casal casados, mas casais que optaram por outros tipos de união também, né? E ele pode ser uma fonte de força, ele pode ser uma fonte de energia para a vida. E ele não só pode ser, como é uma das funções dele ser, né? Ser o meu porto seguro, ser onde eu vou beber energia e também dar energia para o outro por meio de uma conexão ali bem estabelecida, né? Com base nisso que você acabou de falar, Mariana, por isso que eu acho importante um casal, mesmo depois de anos de relacionamento, né? Eu vou dar meu exemplo, eu tô com meu marido há 23 anos, mas Olha eu só. estou casada
mas eu estou casada há 13, né? E a gente sempre conversa muito e eu falo para ele: hoje eu sinto que eu te amo mais do que antes. Sim, Todo relacionamento, independentemente de ser amoroso, de amizade, ele tem que ser alimentado, né? Cuidado, regado, que nem uma plantinha. Então, eu vejo a importância assim, de num relacionamento de marido e mulher, independentemente se são casados ou não, continuar resgatando o que a gente viveu lá no começo. E eu sim. chamo isso, a gente fala isso na programação neurolinguística, de âncora, né? Se eu tinha um momento no começo do namoro, de paixão, que a gente gostava de sair para comer alguma coisa, como que a gente pode trazer isso? Vivendo isso novamente, né? Por isso que, por exemplo, eu acho importantíssimo o casal continuar saindo juntos, sem os filhos, os casais que têm filhos, continuar viajando só os dois, porque muitos casais, depois que têm filhos, o que eles fazem? Eles esquecem do relacionamento de marido e mulher para se dedicar aos filhos. Uhum. Ou um casal que não tem muito tempo para se dedicar só ao trabalho. E esquece que esse relacionamento ele tem que ser cultivado e cuidado, né, Mari? Então, eu acho muito importante. A gente até brinca, às vezes, quando a gente está conversando, a gente, olha, lembra daquela vez que quando a gente tinha 19 anos, isso ancora aquela sensação que a gente viveu na época e revive tudo aquilo. E isso é muito importante. A gente até sente aquela paixãozinha que a gente sentiu lá no começo, né? Acho que você conseguiu entender qual a minha colocação em relação a isso que você falou. Porque a gente Sim. vê muitos casamentos não dando mais certo por conta disso, né? Porque o marido esquece da mulher, esquece daquela mulher que ele começou a namorar, né? E acaba deixando de lado uma coisa tão importante que é o relacionamento de marido e mulher, né? Perfeito, Ju, e você trouxe pontos bem importantes na tua fala que eu vejo muito aqui no consultório, no atendimento de casais, né? Uma delas é justamente essa questão da falta de investimento ao longo do tempo. Né? Então, isso ainda acontece muito, mesmo sendo tão falado, quase ter virado até clichê do quanto que a gente não pode considerar o feliz para sempre a partir do sim do casamento, né? Ou da união estável, da Uhum. união, seja o que for. Mas ainda assim, muitos casais vivem como se, ao estabelecer a união mais oficial, mais formal, o investimento no casal desaparecesse, como se aquilo fosse a garantia de que o casal agora vai estar juntos para sempre ou está pronto, quando na verdade ali é só o começo, né? O serem felizes para sempre é só o início de uma construção agora num outro nível depois de ter passado por uma escolha mais madura, mais oficial, né? Seja o ritual que eles passaram para poder estabelecer como casal. Mas isso, isso vai murchando com o tempo, né? E manter isso vivo, sem dúvida, é compreender que o casal é um organismo vivo, né? Então, quando a gente entende que um casal é formado de três elementos e um dos elementos é o eu, o outro elemento é o tu e o terceiro elemento é o casal, é o nós, a gente entende que os três elementos precisam de investimento. O casal precisa de investimento. Ele precisa ser alimentado, como você falou, é uma plantinha, ela é viva. Se não existe investimento, morre. Agora, o grande ponto é que muitas vezes as pessoas acham que estão investindo, mas muitas vezes não estão demonstrando esse investimento, né? E muitas vezes não estão conscientes desse investimento e não estão conversando sobre esse investimento. E aí pode passar batido, pode ficar no ponto cego. Eu posso, por exemplo, estar fazendo algo pelo outro, achando que aquilo está sendo importante pelo outro, quando o outro esperava algo totalmente diferente, não era aquilo que para ele seria investimento no casal, né? E o próprio outro ponto que você trouxe, que é a questão da construção de memórias, que é muito importante, né? Essa construção de lembranças, de memórias. Então, imagina, 20 anos juntos. Então, de tempos em tempos, vamos resgatar isso. Vamos pensar sobre isso. Eu já falei várias vezes no meu Instagram a questão que eu e meu marido, a gente tem o ritual das rolhas, né? Como a gente gosta muito de beber vinho, então a gente tinha esse costume muito grande de, para ocasiões especiais, a gente abria um vinho e a gente anotava na rolha
a data e qual era a ocasião especial. Então, a gente construiu 3 potes gigantes de rolhas, onde de tempos em tempos a gente para e aleatoriamente a gente pega essas rolhas e lê um para o outro e relembra, né? Coisas da nossa história, de viagens, de aniversários, de conquistas, que a gente às vezes esquece no dia a dia corrido, né? No automático da vida. Então, sim, precisamos investir, assim como a gente investe em qualquer projeto da vida. Hoje as pessoas elas estão muito voltadas para o externo, muito voltadas para executar uma vida, entre aspas, bem-sucedida, né? E, nesse sentido, acaba investindo muita energia para fora e menos energia para dentro. Para dentro do quê? De si mesmas e dos relacionamentos íntimos, né? Quando eu entendo com clareza os meus valores, é muito difícil eu pegar, por exemplo, algum casal que eu atenda, ou algum casal que esteja numa crise ou num conflito, e perguntar para eles qual é o primeiro valor deles, e eles não responderem que é a família. Talvez 99% vai responder que o primeiro valor é a família. Mas a energia investida na vida não está ali, muitas vezes. Às vezes está trabalhando. E o trabalhando também é para a família, né? Só que aí acaba entrando naquela contradição de que eu trabalho em prol da família, eu trabalho para poder trazer recursos para a família, né? Para poder prover, seja homem, seja mulher, mas ao mesmo tempo eu acabo distanciando esse casal, porque cada um entra muito numa vida automática, né? Eu só queria fazer uma pontuação antes da Flavinha falar sobre uma palavra que você me falou e me chamou muito atenção. Essa questão da expectativa que a gente cria que o outro vai fazer algo para a gente. E eu acho que isso acontece muito nos relacionamentos também por falta de diálogo, né? É imaginar que o outro vai fazer algo para mim, imaginar que ele deixou de fazer, mas você falou para ele que você queria que ele fizesse algo para você? Ninguém tem bola de cristal, né? Então eu acho que sim, acho que desde que eu tô com meu marido, a nossa base sempre foi o diálogo. Se tem algo de errado, vamos conversar, né? Porque se eu não falo, o outro não vai saber o que eu tô sentindo, né, Mari? Isso mesmo, perfeito, né? E isso, Ju, só refletindo um pouquinho mais sobre a tua fala, que é muito boa, é aquela coisa, né? A comunicação. Então, a comunicação, ela é a base de qualquer relacionamento, né? Então, se eu não tiver uma boa comunicação, certamente eu vou ter conflitos. Conflitos todos vão ter, mas eu digo assim, certamente eu vou ter conflitos mais difíceis de serem resolvidos. Posso, por exemplo, empurrar para debaixo do tapete os conflitos, querendo evitá-los, né? Porque não sei me comunicar de uma forma que possa conectar o casal ou não entrar naquelas DRs pesadas aonde ali é recheada de cobranças, né? E acaba até criando uma imagem ruim do casal sobre o próprio diálogo. Mas sim, os pedidos, aquilo que é importante para mim, precisa ser explícito, precisa ser verbalizado. Né? Então, isso faz parte de construir uma relação que seja saudável, que seja conectada. O que eu ia perguntando, Mari, assim, até com base no que vocês estão falando, né? Como saber que é hora de procurar uma terapia de casal? Boa pergunta. O casal pode, olha, precisamos de um terapeuta aqui, né? Sim. Isso é importante também. Sim. E Flá, sabe que essa pergunta, eu vou até demorar um pouquinho para responder ela, só para refletir numa coisa que é assim, ou até já vou responder à medida que eu reflito um dos meus sonhos, que é o quê? Trabalhar ou pelo menos montar alguma coisa para casais antes de casarem. Percebe? Como se fosse um curso de noivos, ou um programa de atendimento, né, de casais, de preparação para formalizar uma relação, porque assim não tem momento que não seja bom para procurar ajuda. Todo momento é bom para procurar ajuda. O que acontece historicamente, tem até estatísticas de estudos que mostram isso, é que os casais acabam indo buscar ajuda terapêutica, por exemplo, profissional, como último recurso. Então, já tentei de tudo, nada deu certo, então eu vou buscar terapia de casal. E aí, claro que o trabalho, né,
do terapeuta com o casal vai ser muito mais ali desafiador, né? Agora, hoje, isso considerando assim até uns 5 anos atrás, de 5 a 8 anos atrás para cá, eu já percebo uma mudança nesse padrão. Eu já percebo casais procurando, por exemplo, eu tenho casais hoje que me procuraram só para aumentar a conexão do casal, sem nenhum problema aparente. Assim, aparente que eu digo que eles tragam muito forte, né? Tenho casais, por exemplo, que me procuraram para se preparar. Eu estou com 2 casais assim agora, né, nesse exato momento, me procuraram para trabalhar, para se prepararem para a fase de envelhecimento do casal, a última etapa da vida. Então, são casais ali acima dos 65 anos, né? Filhos saíram de casa, sobrou o casal. E agora? O que vai ser de nós, né? Então, muito bacana. Então, vamos, não tem um grande conflito, mas vamos trabalhar essa conexão, esses novos projetos, né, ali com um mediador, um terapeuta, né, que está qualificado para isso. E agora, então, assim, o que eu vejo? Em casais que estão em conflito, percebeu que o conflito está cristalizado, não conseguem avançar sozinhos, não conseguem se comunicar, não conseguem se sentir compreendidos, pode buscar ajuda, né? É um bom momento para buscar ajuda. Agora, não necessariamente precisa ter um problema para buscar ajuda. Ou esperar o problema se tornar um grande, Pode. né? E a gente está falando muito sobre casal, mas essa área da vida, ela é desenvolvimento amoroso, né? Isso. Então, eu acho que também vale a gente falar um pouco sobre os solteiros e até entra, Mário, no que você falou, né? De preparação para se tornar um casal, né? Então, assim, é possível a gente se desenvolver nessa área da vida mesmo estando solteiro? Ou eu só posso me desenvolver no amor quando eu estiver em um relacionamento? Eu acho que acho que isso é um questionamento interessante também, né? Porque de repente tem muita gente que está nos assistindo, nos ouvindo, que é solteiro e pode pensar, esse episódio não é para mim, né? Essa conversa não é para mim, não tem nada a ver comigo, assim. O que que você acha disso? Perfeito, Flávia. Eu fico pensando, né, exatamente isso, que os solteiros, assim como os noivos podem começar a trabalhar numa preparação para o casamento, assim como quem está entrando nessa última fase da vida pode se preparar para caminhar nela com mais conexão no casal, também quem está solteiro pode também já começar a se trabalhar, se deseja ter um relacionamento saudável, né? Um relacionamento que de fato traga sentido para a vida, que tenha um significado, que tenha um propósito juntos, inclusive. Desde solteiro, a gente pode começar a trabalhar nas nossas questões, naquilo que de fato pode trazer, por exemplo, as minhas feridas à tona. Então, por exemplo, a pessoa estando solteira e estando, por exemplo, em processos de autoconhecimento, que não necessariamente precisa ser a psicoterapia, né? Mas sendo a psicoterapia, ou sendo por meio, sei lá, da espiritualidade, sendo por meio de uma busca, como hoje muita gente tem uma busca autodidata por livros, cursos de autoconhecimento, ela vai se conhecendo e ela vai entendendo ali, né? Nesse autoconhecimento, o que pode de fato contribuir para um relacionamento amoroso e o que pode muitas vezes sabotar um relacionamento amoroso. Então, sim, pode começar antes. Agora, dois pontos que eu vejo que às vezes eu não concordo muito com como às vezes até aparece nas redes sociais, né? Que são 2 pontos bacanas de a gente refletir também, que é assim, o primeiro é o ponto da autoestima, e o segundo, que eu vou até começar por ele, é o ponto de, muitas vezes, a gente achar que a gente precisa estar totalmente bem resolvido, curado, para poder ir para um relacionamento amoroso, quando não necessariamente isso é uma verdade. A gente não precisa estar 100% curado, 100% pronto, bem resolvido para ir para um relacionamento amoroso. Porque o próprio relacionamento amoroso, ele também pode ser um instrumento de cura na vida de cada um. Inclusive, quando a gente olha para aquilo que também pode curar o ser humano, que pode trazer saúde psicológica para o ser humano, é o atendimento de necessidades emocionais psicológicas. Porque o ser humano ele foi biologicamente determinado
para ter necessidades psicológicas, emocionais, né? O ser humano tem necessidade, por ser humano, de conexão emocional, de empatia, de ser compreendido, de ser ouvido, de ser apoiado emocionalmente. E num relacionamento amoroso, ele pode, se tiver uma construção ali bacana, ter essas necessidades atendidas. E isso vai ser cura para ele, percebe? Então, não necessariamente. Claro que quanto mais eu me trabalhar, melhor. E aí entra a questão da autoestima, que é o ponto que eu falei que eu não concordo tanto, que é muitas vezes uma divulgação, né, da autoestima também como se fosse algo que o ser humano, que o solteiro teria que se bastar, né? E muitas vezes o que a gente vê é que isso pode gerar problema também nos relacionamentos amorosos, porque entra, às vezes, num lado de individualidade muito transbordante, né? Muito fortalecido no sentido, não é nem a palavra fortalecido, mas é como a pessoa tivesse tão cheia dela mesma que às vezes ela não consegue estar em relação, né? Então isso, como? Não consegue compartilhar, né? Porque Não consegue compartilhar. se a pessoa acha que ela se basta sozinha, né? Para que vai ser viúva? É aquele limite sutil entre o individualidade forte e o individualismo. Um excesso de autoestima. Então, o excesso de autoestima, ele também não é bacana para um relacionamento. E muitas vezes a gente acha que, sendo solteiro, eu tenho que trabalhar minha autoestima de tal forma que eu tenho que me bastar, né? E não necessariamente, de novo. A gente pode sim, né? Inclusive, tem uma das autoras e terapeutas de casal que eu admiro demais, né? Que é a Sue Johnson. Ela trabalha muito com a terapia focada nas emoções, é uma abordagem de terapia de casal, e ela traz muito essa questão da dependência do casal. E é um ponto que é contrário, se a gente for ver, ao que muitas vezes é pregado no senso comum, né? Que eu tenho que ser totalmente independente. E a gente não olha para um casal dessa forma. Um casal, ele tem até quase uma demonização em cima da codependência. E claro que a codependência é um problema, né? Eu não posso ser dependente emocionalmente do outro, mas é uma dependência no sentido de atender necessidades emocionais genuínas que são atendidas em relacionamento. E isso é muito bom. É muito bom, né? Quando eu dependo do meu marido para poder atender necessidades emocionais minhas. Quando ele depende de mim. Quando a gente pode sentir que a gente precisa um do outro para poder ser mais forte juntos, né? Então, esse lugar de vulnerabilidade, esse lugar, ele é um lugar que fortalece o casal. Mas muitas vezes o solteiro, ele é inundado, né, por algumas ideologias que muitas vezes acaba, inclusive, fazendo um desserviço para quando ele for fazer uma relação ali mais estável de um casal. Eu vejo isso nos casais que eu atendo aqui. Eu preciso desconstruir esse lugar para poder construir um lugar mais saudável, né? E assim, Mari, eu não atendo casais, né? Eu só atendo solteiros. Sim. Então, o que eu percebo, né, na minha prática, assim, ou, peraí, deixa eu corrigir, não é que que eu só atendo solteiros, eu até atendo pessoas casadas, mas assim, não atendo casal Ah, junto, pronto. né? Entendi. Uma das partes, ou pessoas solteiras, ou pessoas, né, que estão no relacionamento, mas não tendo casal junto. Enfim. E o que eu observo muito, assim, né, atendendo, principalmente nesse sentido, agora falando diretamente dos solteiros, que a pessoa fica. É até difícil a pessoa admitir que ela quer um relacionamento, né? Então, muitas vezes, uma coisa que eu trabalho com o meu paciente é assim: ei, mas você quer uma relação? Né? Você quer uma. É um projeto de vida seu. Que dificuldade é essa de admitir que, sim, eu quero um relacionamento? Porque as pessoas elas vêm tão armadas dessa falsa autoestima, né, que eu chamo assim de uma falsa autoestima, e de um medo da dependência emocional, porque sim, como você disse, a dependência emocional é muito ruim, mas não tem como eu estar num relacionamento com alguém sem ter uma dependência saudável um do outro, né? Mas as pessoas vêm com tanto medo que até é difícil ela admitir que é um relacionamento.
Eu acho que esse é o primeiro passo, assim, uma coisa que eu trabalho muito com alguns pacientes meus. Se esse é um projeto de vida seu, você quer, eu acho que começa por admitir isso, porque, né, a pessoa está cheia de conceitos errados. Você quer, primeiro, admita isso, né? É um projeto Ótimo. de vida seu. Você tem vontade, tem desejo, tem interesse de construir uma relação, de conhecer alguém bacana, de conhecer alguém legal. Então, vamos trabalhar para isso, né? Vamos se preparar para isso, vamos se trabalhar para que você alcance isso, né? Para não esperar chegar alguém para que eu vá me trabalhar, mas eu concordo totalmente com você, com o que você disse, que é as duas coisas juntas, né? Sim, eu me trabalho sozinha, mas eu nunca vou estar num ponto perfeito e ideal para algo que agora eu estou pronta, 100% pronta para um relacionamento. E quando você estiver numa relação com alguém, essa relação com essa pessoa vai te trazer gatilhos, vai te trazer pontos que você, caramba, eu achei que isso eu já tivesse trabalhado isso, mas vou ter que trabalhar isso tudo de novo na minha vida, né? Eu nunca imaginei que essa relação com essa pessoa fosse me despertar um aspecto. Então, assim, a gente nunca vai estar 100% resolvido para estar dentro de um relacionamento, né? Então, é uma ilusão, eu acho que é uma ilusão a gente esperar que esse momento aconteça, e eu acho que esperar por isso só cria um mecanismo de defesa muito grande que alimenta esse egoísmo, né? Que não é autoestima, é egoísmo, na verdade. A pessoa vai se tornando egoísta e fechada dentro dela mesma, né? No seu mundo ali. Né? Enfim, eu queria fazer esse comentário sobre isso e já puxar para um outro assunto, assim, né? Se vocês quiserem comentar, mas já puxar, né, para um outro ponto, assim, que eu também acho importante da gente falar. E quando a pessoa cristaliza nessa área da vida? Porque aqui, né, quem ouve todos os nossos episódios já sabe como é que a gente trabalha. A vida é um todo dividido em áreas. Então, a gente não pode focar só em uma área, né? E existe, sim, a situação em que a pessoa se foca todo o sentido da vida dela, até mesmo pessoas solteiras, eu já vi muito isso, né? Nessa busca de um relacionamento. Então, tem tanto o casal que se fecha no casal. Eu achei muito legal que você postou esses dias no seu Instagram, Mariana, um casal se divertindo, brincando, tendo um momento de lazer, né? Que eu acho que fala das outras áreas da vida. Mas tem aquela pessoa que é solteira e que ela constrói toda a base da vida dela focada em ter alguém. E aí também nunca, parece que esse alguém também nunca chega e vira um grande conflito. Enfim, não sei se vocês conseguiram entender o que eu quis dizer, porque é bagunça na cabeça das pessoas. Muitas vezes a gente vê que, né, as pessoas ficam realmente desorientadas em relação a isso, né? De qual é o ponto que eu preciso me dedicar a essa área da vida e qual é o ponto que não, eu tenho que me dedicar às outras áreas da minha vida também, mas sem esquecer que isso aqui é importante. Sabe? Deu para entender, gente, o que eu quis dizer? Deu para entender sim, Flá. E assim, só voltando um pouquinho no tema dos solteiros, das solteiras, né? Eu queria só deixar uma indicação de um livro que eu gosto demais, né? Foi importante, inclusive, para mim, quando eu era solteira, né? E me ajudou demais na minha preparação para estar num relacionamento amoroso saudável, né? E que eu trabalho também muito com pacientes solteiros, que chama Enquanto o Amor Não Vem. É um livro que eu super indico, que pode ajudar nessa preparação para viver uma relação amorosa enquanto ela não chega, né? E poder depois estar um pouco mais preparado também e que ajuda no processo de autoconhecimento. Agora, voltando à reflexão da Flávia, é isso, concordo totalmente, né, Flávia? A gente está falando de saúde mental, saúde emocional, saúde relacional também, né? Que é o quê? Um relacionamento amoroso, ele é uma parte da vida. Claro que dentro dos meus valores, ele pode, junto com filhos, né, para quem tem filhos, uma família, se tornar a principal área de valor, né? Os meus valores dentro da minha hierarquia tá lá a minha família e o casal ali é o alicerce. Agora, se ele se torna uma obsessão, seja enquanto eu estou solteiro, seja quando depois eu me caso ou assumo um relacionamento, um namoro, né? Tinha uma época que eu conseguia ler mais as mensagens que me mandavam no Instagram, no direct, né? Hoje eu já não consigo mais ver, hoje eu tenho uma pessoa que me ajuda e vejo uma ou outra, né? Mas a quantidade de pessoas que me mandavam mensagens, e a maioria solteira, e que só pela carga emocional, pela quantidade de informação
né, e de exemplos que elas traziam, ficava claro o quanto realmente é uma obsessão. Isso que a Flávia estava falando, né? E aí isso, inclusive, pode até me impedir de me conectar, de me trabalhar, porque eu fico tão focada nessa obsessão de ter um relacionamento, de viver o meu relacionamento, que eu posso até perder energia de investir em mim, no meu desenvolvimento, de investir nas outras áreas da vida que são tão importantes quanto, né? Então, por exemplo, um casal que não vive só para o casal, mas que tem, por exemplo, os seus amigos próprios, o seu lazer, o seu trabalho. Isso também vai trazer, inclusive, repertório individual para que eles possam trazer para conversar no casal. Isso é bacana, né? Eu adoro saber o dia do meu marido, como é que foi, né? Então, eu adoro quando ele me pergunta como é que foi o seu dia e eu conto uma coisa diferente, né? Fui em tal lugar, tomei café com tal amiga, encontrei tal pessoa. Isso também gera interesse um do outro no outro, isso mantém a chama acesa, né? Então, tudo isso são aspectos importantes que também retroalimentam o casal. Então, por isso que é importante a gente investir em cada área e não colocar todos os ovos numa cesta só, né? Mari, para caminharmos para o final da nossa conversa, na sua vida prática, né, em relação a essa área, quais são, você tem observado, quais os maiores desafios que os casais passam? Ju, essa é uma pergunta super complexa. Por quê? Porque na minha percepção, assim, na minha experiência, né, a gente costuma ver, porque vê os casais como se eles estivessem num ciclo da vida. Então, dependendo da fase de vida do casal, da idade, do nível de maturidade, né, me parece que eles têm desafios diferentes. Então, por exemplo, como eu dei o exemplo antes, né, um casal que já está no que a gente chama, né, na última fase do ciclo da vida, que é um casal ali acima dos 65, né, anos caminhando para os 70, ele vai ter desafios próprios dessa fase da vida, que são os desafios de não temos mais filhos, para aqueles que tiveram filhos, né? A questão do dinheiro que começa a reduzir, entrou a aposentadoria, adaptar padrão de vida, projetos, vamos focar mais num propósito, quais são os sonhos que a gente não viveu, que a gente quer resgatar. Então, tem desafios próprios, né? Aonde que a gente se perdeu, quais foram as mágoas que talvez foram acumuladas que hoje impedem a conexão, pensando nessa última fase. Já casais, por exemplo, que estão na primeira fase da vida, né, que é a fase ali que a gente chama fase de aquisição dentro do ciclo de vida da família, é onde, na minha percepção, tem desafios muito importantes, principalmente com o nascimento dos filhos, né? E com filhos ali até os 5, 6 anos. Então, é um momento extremamente desafiador para o casal se reencontrar e se restabelecer dentro de uma rotina com filhos. Aqueles anos iniciais, aqueles dias iniciais, aqueles meses iniciais ali, né, do cuidado com filhos, entender como vai ser essa criação, né? Eu vejo hoje que esse tema da criação de filhos é um dos temas que mais gera conflito nos casais, né? Isso, inclusive, tem estudos no meu doutorado, eu pesquisei casais na primeira fase do ciclo, né? Que foram casais que estavam ali até os primeiros 10 anos de casado, primeiros 5 anos de casado, de 1 a 5 anos de casado. E aí o tema da criação de filhos foi um dos principais temas de conflito que apareceu, junto com os problemas de comunicação. Então, é isso, se adaptar à nova realidade, começar a se estabilizar na carreira, começar a adquirir bens, né? E aí se endivida para fazer um financiamento, e aí a questão do dinheiro estressa, sobrecarrega. Então, é isso. Agora, se eu pudesse, tá? Isso aqui eu vou trazer de tudo que eu já estudei, né? E também da minha experiência, se eu pudesse traçar uma linha transversal entre todas as fases do ciclo da vida, do casal, da família, e pudesse definir qual é o maior desafio, eu diria que é a comunicação. Porque a comunicação ela vai envolver todos os outros temas. Vai envolver criação de filhos, vai envolver dinheiro, vai envolver gestão doméstica da casa,
vai envolver a sexualidade e a vida sexual do casal, que muitas vezes é um tabu, não tem comunicação, né? Então, envolve várias coisas. Então, se eu tenho uma boa comunicação, se eu aprendo novas habilidades e habilidades que conversam no meu tipo de relacionamento e no perfil do meu cônjuge, que eu possa customizar minha comunicação, isso com certeza vai trazer benefícios para esse casal. E comunicação, né, Mari, é algo que envolve muito autoconhecimento, né? Precisa de muito autoconhecimento para uma pessoa saber se comunicar, saber se expressar, ter coragem de falar o que sente, colocar vulnerabilidades, saber falar com clareza aquilo que ela quer e de um modo assertivo. Então, é um processo de construção também, né? De autoconhecimento, para ajustar. E como tem tanta gente que resiste ao autoconhecimento, que não quer mexer nisso, que não quer ir na direção disso, que não quer buscar, que não quer ir se trabalhar, isso vai aparecer no relacionamento, né? Não tem jeito, assim, né? Perfeito, é isso mesmo, né? A comunicação, eu diria que é uma habilidade que todos os casais precisam desenvolver, porque pode trazer benefícios maravilhosos. Envolve autoconhecimento, envolve um amadurecimento emocional, né? Porque quando a gente fala em vulnerabilidade, precisa de amadurecimento, porque não é fácil, né? Estar nesse lugar vulnerável, a própria confiança, a construção da confiança, que também envolve a comunicação. Então, ela está ligada em tudo. Sou suspeita para falar, né? Acredito muito nesse treino de habilidades dos indivíduos e dos casais para poder, de fato, adquirir novas habilidades de comunicação, né? Porque o que eu vejo muito nos atendimentos de casal é isso. São monólogos, né? São monólogos, cada um preso nos seus próprios pontos de vista, não conseguem de verdade compreender o ponto de vista do outro, porque acham que se for mostrar compreensão vão precisar estar concordando, quando não necessariamente precisa. Então tem uma mistura de coisas, né? Envolve o emocional, gestão das emoções, envolve questões não tão bem resolvidas no próprio casal. Então vai virando ali um emaranhado só, né? É isso, gente. Eu acho que a gente pode se despedir, né? Caminhar para o fim desse episódio. Agradecer a Mari por ter vindo falar com a gente. Esse é um tema enorme, dava vários podcasts falando sobre isso e que a gente pode olhar sobre diferentes ângulos. Enfim, né? Esse é o nosso propósito, assim, de trazer uma sementinha para a pessoa ir lá buscar e conhecer, entender que isso é uma área, que isso é uma coisa importante para a vida. E, né, deixar o arroba da Mariana, que o perfil dela tá cheio de conteúdo cada vez mais interessante, cada vez mais gostoso de consumir sobre essa área da vida, tá? Então, Mari, muito obrigada pela sua disponibilidade de tempo de vir compartilhar tudo isso com a gente mais uma vez aqui no Conexão de Amigas. Obrigada, Mari, muito obrigada, Mari, por todos os aprendizados, né? Eu acho que nossa conversa, que eu sempre falo, a gente acaba aprendendo muito, eu e a Flavinha, né? E quero te agradecer imensamente sua segunda disponibilidade, né? Porque a gente já gravou uma vez, agora novamente. Espero que em breve a gente possa se encontrar aqui em Brasília, né? E é isso, muito obrigada. É um tema delicioso, eu sou suspeita, né? Eu adoro esse tema, por mim eu ficava falando até amanhã sobre ele. E é isso. Muito obrigada, de coração. Obrigada, meninas, mais uma vez, tá? Espero realmente que tenha ajudado quem for ouvir depois a refletir sobre alguns pontos essenciais daquilo que é uma área essencial da vida, né? A área do relacionamento amoroso. E você que nos ouviu até aqui, se gostou desse tema, não se esqueça de curtir, de comentar suas impressões, sua opinião. Compartilhe com alguém, algum casal que você acha que está precisando ouvir esse conteúdo, ou para um amigo ou uma amiga solteira que precisa ouvir esse nosso bate-papo, tá? E não se esqueça também, passe lá no nosso canal no Instagram e conheça a nossa mentoria. Vamos aí saber, identificar como é que está a sua roda do equilíbrio da vida, agora que a gente chegou no final dessa jornada, que você já conhece quais são as 12 áreas, vamos ver como é que está a sua vida? Então, não se esqueça, passe lá e vamos conversar sobre a sua roda do equilíbrio da vida. E aí, a gente está chegando no final dessa segunda temporada, mas a gente se vê em breve, aguardem as novidades e tudo que ainda vem por aqui no Conexão de Amigas.